Em dezembro de 2014, em uma base militar dos Estados Unidos na região da Península do Sinai, na fronteira entre Israel e Egito, o sargento Travis Bingham, o especialista em E4, Vishal Singh, e o soldado de primeira classe, Dovell Ingram, avistaram um OVNI no céu. O primeiro a ver o objeto foi Dovell, que estava no posto de observação. Ele descreveu o OVNI como parecendo girar, com luzes menores que emergiam dele e faziam movimentos espiralados como fogos de artifício. Dovell inclusive ligou para outros postos de observação que estavam localizados a mais de 300 quilômetros dali, e eles confirmaram que também podiam ver as luzes, mas nenhum deles conseguia identificar a nave. Dovell então ligou para seu superior, o sargento Travis, que também avistou o estranho fenômeno. Travis inclusive disse que, abre aspas, eu o descreveria como um objeto grande com vários objetos menores que pareciam estar se comunicando ou brigando, como num duelo no ar. Sabíamos que não eram nossos militares e era desconcertante. Os objetos estavam brilhando, você podia vê-los claramente a olho nu e era óbvio o quão rápido eles estavam se movendo. Até hoje nunca vi nada parecido com essa nave, cobrindo tanta distância com velocidades extremas. Fecha aspas. Vishal também viu o OVNI e aproveitou para utilizar seus óculos de visão noturna a fim de, quem sabe, identificar a nave. Mas o objeto não parecia ter bordas muito definidas, parecendo embaçado, mas do pouco que ele viu, aparentemente o objeto tinha um formato oval e estava posicionado na horizontal, possuindo o tamanho aproximado de um avião-jato jumbo. Ele disse, abre aspas, a nave e os objetos menores começaram a se mover como vagalumes, esquerda, direita, para cima e para baixo. Eles estavam virando em todos os lugares instantaneamente. Eles deviam estar a 9.000 metros de altura no céu. Não consigo imaginar nenhuma nave militar que tenha esse tipo de tecnologia. Estamos falando de inversões de trajetória em velocidades hipersônicas. Fecha aspas. Vishal também disse que, apesar de não ter como precisar exatamente as velocidades, ele sabia que o objeto provavelmente estava a milhares de quilômetros por hora, pois ele atravessou o horizonte de ponta a ponta em apenas alguns segundos. Por fim, o OVNI foi gradualmente se afastando, ficando menor e perdendo brilho até desaparecer. Todo o relato foi dado para o Daily Mail e os 13 soldados afirmam que foram de certa forma proibidos de falar sobre o incidente com qualquer pessoa na época. Eles também relataram a ausência de uma forma de militares registrarem seus avistamentos ufológicos, pois como o OVNI não tinha uma fuselagem aparente e nem se comportava como qualquer aeronave humana conhecida, como eles iriam descrever sem que fossem ridicularizados e prejudicassem suas carreiras. Travis ainda completou dizendo que, abre aspas, precisamos de um conjunto de procedimentos para que possamos relatar tais eventos. Dê-me um formato, dê algum treinamento aos soldados. Pode ser realmente letal se essas coisas fossem hostis. Não poderíamos nos defender. Fecha aspas. Vishal também afirmou que depois do incidente ele foi desproporcionalmente punido por pequenos erros e que seus superiores até fizeram alegações referentes à sua saúde mental com a intenção clara de demiti-lo. Por sorte, Vishal conseguiu com o inspetor-geral do Exército que aquelas alegações fossem retiradas, mantendo a sua carreira. Sobre o OVNI, um funcionário sênior de uma empreiteira de defesa dos Estados Unidos que possui um grande conhecimento em aeronaves avançadas, falou ao Daily Mail com a condição de que sua identidade fosse mantida em sigilo. Ele disse que, abre aspas, os Estados Unidos, a Europa e a China estão buscando tecnologia de nave-mãe de drones, onde uma aeronave-mãe lança e recupera enxames de drones. No entanto, as capacidades que estou descrevendo aqui não correspondem à descrição de se mover como vagalumes ou fazer inversões em alta velocidade.
Por exemplo, o X-61A é um pequeno UAV que pesa 680 kg e mede cerca de 4,2 metros de comprimento. É alimentado por um pequeno turbofan e pode fazer pequenas manobras em sua velocidade máxima de Mach 0,6. Não sei o que esses soldados viram, mas não se parece com nada que eu já tenha visto. Fecha aspas. Para quem não sabe, velocidade Mach é uma medida de velocidade que tem como parâmetro a velocidade do som. Então, Mach 1 é equivalente à velocidade do som, que é de aproximadamente 1.234 km por hora. Obviamente que essa medida pode variar, já que depende de condições de temperatura e altitude, mas esse número já serve como uma média de velocidade do som. Então, Mach 0,6 é aproximadamente 740 km por hora. Então, como o especialista em aeronaves avançadas bem disse, os tais drones nave-mãe não conseguiriam fazer o que foi relatado pelos militares no Sinai em 2014. Um outro detalhe que deve ser levado em consideração é que quanto mais rápido está voando uma aeronave, maior será a distância e o tempo necessário para fazer uma curva. Ou seja, aeronaves em altas velocidades não fazem curvas fechadas. Para isso, elas têm que obrigatoriamente reduzir suas velocidades. E o comportamento dos OVNIs neste caso, aliás, não somente neste caso, mas em vários outros casos ufológicos, os objetos fazem curvas fechadas sem desacelerar, voando em velocidades muito acima do que a maioria das aeronaves humanas são capazes de fazer. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e siga lá no Instagram.